A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos estudar a lição 11, o julgamento final. Mas antes de entrarmos na nossa aula, vamos relembrar algumas aulas passadas, né? Porque olha, hoje está chegando no julgamento final, que o próprio nome diz, né? Final, é o término. Então vamos ver vários acontecimentos aí que ocorreram. Vamos relembrar. Vamos começar aqui quando Satanás ele foi expulso do céu. Lembrando que ele era um anjo de luz e ele quis colocar o trono dele acima de Deus, ele quis ser maior do que Deus. E aí o Senhor o expulsou. E vale lembrar que veio 1/3 dos anjos que Satanás conseguiu persuadir. E aí ele foi lançado aqui na Terra. Também nós tivemos o que? A criação do ser humano, do homem, o homem sem pecado. O Senhor criou tudo que na Terra há. A vegetação, os animais, colocou lá o sol, as estrelas, a lua, fez tudo. E por último, ele criou o homem. E ele disse: façamos a nossa imagem e semelhança. Então o homem tem a imagem e a semelhança de Deus. E por isso a grande luta que nós passamos, porque Satanás, ele quer nos derrotar, porque somos a imagem e semelhança de Deus. E ele sabe que há uma promessa para nós irmos aos céus, que ele conhece e ele não quer isso, porque ele já é um derrotado e quer levar mais pessoas juntamente com ele. Aí depois, por conta disso que eu estou falando, o que aconteceu? Teve a queda do homem. Né? Satanás, por intermédio da serpente, fez com que a Eva ali, né, enganasse a Eva e tudo mais, ela foi persuadida, ela acabou comendo do fruto que não deveria, poderia comer de todos menos daquele, deu para Adão e ali ocorreu o quê? O pecado. E aí eles foram o quê? Expulsos do jardim do Éden por conta do pecado. Mas nesse momento que eles foram expulsos, o nosso Senhor, né, o nosso Deus, ele falou que tinha a promessa do quê? De um Salvador, que viria um Salvador que pisaria na cabeça da serpente, Gênesis 3,15 que diz. O que nós temos aqui? Também Deus levanta o povo por meio de Abraão. Olha, eu estou resumindo, tem muita coisa acontecendo. Né? A gente teve o dilúvio, a gente teve uma série de coisas aqui. Mas pensando aqui no povo de Israel, o Senhor começou a formar o povo judeu por intermédio de Abraão, quando o Senhor chamou Abraão, né? E prometeu para ele o quê? Que ia ter uma descendência grande. E a salvação viria pelo povo judeu. E ao longo dos anos, Deus sempre levantava sacerdotes, profetas, juízes, ensinando o povo, para que a palavra dele não se perdesse. E o Senhor foi ensinando, sempre tinha alguém. O povo se desviava do caminho do Senhor, o Senhor levantava alguém para quê? Para trazer o povo novamente a adorar a Deus, a seguir a sua palavra, e sempre abençoando o povo, ajudando o povo. E quando o povo errava, castigava também, né? Deus envia Jesus como Salvador. Chegou um certo momento e Deus olhou e falou: olha, não tem um justo. Então ele enviou Jesus e Jesus deixou toda a glória dele, deixou tudo e ele veio aqui na terra. Ele nasceu, ele cresceu, ele morreu e ressuscitou. O Senhor Jesus fez grandes coisas aqui. E nesse momento ele fez o que? Ele estabeleceu a igreja. E a igreja começou a crescer, fazendo o quê? Espalhando o evangelho, levando o que? As boas novas do que? Do Salvador, que é Jesus. E começou a se espalhar. E estamos vivendo esse tempo hoje. Nós somos a igreja e estamos vivendo esse tempo da graça. Porém, esse tempo, esse período, um dia vai acabar. E ele vai acabar com o quê? Quando houver o arrebatamento da igreja. E como vai ser esse arrebatamento? Vocês lembram? Então, o Senhor virá nos ares, vai ser um grande alarido, com voz de trombeta e tudo mais. Os mortos que morreram, né, esperando no Senhor, aqueles que foram salvos, somente os salvos serão arrebatados. Então, os mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos terão o corpo transformado, e vamos nos encontrar com Jesus nos ares, e vamos entrar no céu. E aí lá no céu o que vai acontecer? Nós vamos ter o tribunal de Cristo, que é o julgamento das obras para receber o galardão. Aqui não é para salvação e nem para condenação. Aqui já são as pessoas salvas e as obras que nós fazemos passará pelo fogo e que vai ver se madeira, feno, palha, ou é ouro, pedras preciosas, e aquilo que permanecer, que for pedras preciosas, ouro ou prata,
essas são as boas obras, e ele vai receber o quê? O galardão. Então não é para julgamento da salvação ou não, é só pelas obras. Também vai ocorrer lá no céu que é bodas do Cordeiro. Bodas, lembra que era casamento, um enlace. Então vai ter esse símbolo do casamento de Jesus, que é o noivo, com a igreja, que é a noiva. E nesse momento nós vamos estar ceando, o próprio Jesus vai nos servir. Quando Jesus, foi a última ceia dele lá na Páscoa, antes dele ser crucificado, ele falou, olha, essa aqui é a última, mas um dia nós vamos cear novamente, todos juntos. Então esse momento é muito esperado. Isso está ocorrendo aonde? No céu, com os salvos. Mas aqui na terra, com o arrebatamento da igreja, começou o quê? A grande tribulação. E aí começa aqui na terra. Lembra que a grande tribulação, ela vai durar 7 anos, sendo 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de grande perseguição. Nesses 3 anos e meio de paz, vai se levantar aí, logo no início vai se levantar aqui o anticristo. E esse anticristo, nesses 3 anos e meio, ele vai dar grandes soluções. Lembra que eu comentei que não vai ser muito difícil, porque quantos salvos tem? Lembra que eu dei o exemplo da minha vida, da minha casa? Eu falei, olha, eu e meu esposo, a gente sendo arrebatado, sobrou a casa aqui, tem o meu emprego, tem o dinheiro na conta, pouquinho, mas tem. Tem o carro, tem tantas outras coisas, e eles vão poder estar utilizando, vai estar dividindo. Isso comigo, e quantas outras pessoas salvas serão? Graças a Deus, milhares e milhares serão salvos em nome de Jesus. E ele vai fazer isso. Também tem o falso profeta, que ele vai ter o papel do quê? De fazer uma religião única, ele vai ajudar o anticristo. Esses dois são o quê? Muito persuasivo, muito inteligente. E aí vai chegar um certo momento, na metade, aí nos 3 anos e meio, eles também vão persuadir os judeus, o povo judeu, vai falar de reconstruir o templo, que os judeus esperam e tal. E aí o que vai acontecer? Ele vai pedir para ser adorado como um Deus, e os judeus não adoram outras pessoas, é somente Deus que ele adora. E aí ele vai entender. E aí começa o que? A grande perseguição também contra os judeus. Lembra também que vai ter o sinal da besta, que é o 666? Pois é, quem não tiver o sinal da besta vai ser perseguido pelo anticristo. E esse sinal serve para quê? Para ele controlar, para comprar, para vender, para fazer as coisas. Vai ser sempre só quem tiver esse sinal. Quem não tiver, vai aí cair na mão do anticristo. Nessa grande tribulação também o que acontece? A ira de Deus. Da mesma forma que o anticristo ele persegue aqueles que não têm o sinal dele, o Senhor Jesus também vai mandar o juízo dele, a ira dele sobre a terra. Lembra que a gente comentou dos 7 selos, das 7 taças, 7 trombetas, tem os 7 trovões que ainda não foi revelado, e a ira do Senhor vai descer sobre a terra, e será coisas terríveis, lembra? As águas se tornarão em sangue, vai ter chuvas de fogo, vai ser uma coisa terrível. Vai ser assim, uma coisa que não dá nem para a gente imaginar. Se a gente vê as catástrofes de hoje em dia e a gente fica assustado, nessa grande tribulação vai ser muito pior. Né? Então, que nós venhamos ser arrebatados, como eu falei em todas as aulas. Né? O melhor vai ser estar com Cristo direto no céu, sem passar pela grande tribulação. A batalha do Armagedon. Aí quando chega no final dos 7 anos, existe a última batalha, a batalha do Armagedon, que o povo judeu vai estar encurralado, porque o anticristo está perseguindo, reuniu outras nações, e eles estão ali encurralados, não tem para onde correr, eles vão acabar com os judeus. E o povo judeu começa a clamar, e aí sim vem Jesus. Jesus juntamente com quem? Conosco, né? A igreja. A gente vai estar junto com o Senhor Jesus. E ele vem somente com o poder da palavra dele, né? As nações que são contrárias ali morrem naquele momento com a palavra do Senhor. O anticristo e o falso profeta são lançados no lago do fogo e enxofre. E Satanás ele é preso por 1000 anos. E Israel ele é salvo. E aí o que a gente começa aqui? O milênio. O milênio vai ser o momento em que Jesus ele vai reinar realmente, né? Quem vai estar com ele? Quem que vai participar aí desse milênio? A igreja, né, que foi arrebatada, os mártires da grande tribulação, o povo de Israel, aqueles que estiverem na grande tribulação que não aceitaram o sinal da besta e daqui permaneceram ali vivos, que não morreram, vão estar ali. Então vai ter pessoas com um corpo como o nosso hoje, de carne e osso, terá a igreja que vai ter um corpo glorificado,
O importante é o quê? Que Jesus vai estar reinando e vai ser um momento de paz, um momento de tranquilidade. Vai ter pecado? Vai, mas é bem pouquinho, bem pouquinho. E aquele que errar, aquele que pecar, o Senhor já vai julgar naquele momento, né? Então, assim, vai ser muito tranquilo. Lembra que os animais, eles serão mansos, as pessoas vão viver por muito e muito tempo. Então, vai ser um momento glorioso. Mas quando chegar lá no finalzinho do milênio, Jesus solta Satanás novamente. Lembra por quê? Porque teve pessoas que nasceram no milênio, que não passaram por essa pressão, né, que não passaram por o que a gente passa. Então, o nosso Deus é o que? Ele é justo. A única coisa que tem naquele momento do milênio é a natureza adâmica das pessoas. Né? A natureza adâmica faz com que as pessoas pequem, mas elas não tinham influência de Satanás, dos seus demônios ali. Era a própria natureza. Agora não. O Satanás está ali, então tem a natureza e tem a ação maligna mesmo. E muitos, infelizmente, muitos são persuadidos por Satanás e vai segui-lo. E aí tem o final, que Jesus condena, né, um julgamento aí de Satanás, e ele é lançado no lago de fogo e enxofre, e aí ele não vai perturbar mais ninguém nunca mais. E acabando o milênio, o que vai acontecer? O julgamento do trono branco, que é o julgamento final, que é a nossa aula de hoje. Amém? Então a gente fez aí um resumão de tudo que foi acontecendo para a gente chegar aqui nesse julgamento do trono branco. Então, como a gente viu nessa recapitulação, nós tivemos o Tribunal de Cristo, são alguns julgamentos que ocorrem, né? O julgamento de Israel, nós tivemos o julgamento do maligno e esse julgamento do trono branco que nós vamos estudar, que todos os não salvos serão julgados para a condenação eterna. Então, quer dizer, o julgamento do trono branco não terá mais a questão da salvação. Aqui vai ser o julgamento dos não salvos. Então, aqueles que não são salvos é que vai ser julgado. Então, o juiz vai ser o Senhor Jesus, que está escrito lá em Atos 17, do 30 a 31, diz assim: no passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora ele ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-los dos mortos, que é Jesus. Jesus será o juiz desse trono branco. E como será esse julgamento final? Todos os que morreram e não creram em Deus, que foram desobedientes à sua palavra, não se arrependeram, não aceitaram Jesus como o único suficiente Salvador, serão ressuscitados, porém um corpo não glorioso. Então aquelas pessoas que morreram antes de Jesus, mas que não tinham esperança do Messias, que eles não seguiam a lei, que eles não obedeciam, que era todo torto, eles serão condenados agora, vai ter o julgamento deles agora. Depois de Jesus, aqueles que não aceitaram a Jesus como seu único suficiente Salvador, que não obedeceram a sua palavra, que enganaram, que mentiram, todos esses que fizeram totalmente o contrário à palavra do Senhor, que não foram salvos, esses vão participar desse julgamento. E esses serão que ressuscitados, mas não no corpo glorioso, porque lembra que a gente comentou lá no arrebatamento da igreja, os salvos ressuscitarão com o corpo glorioso. Aqui não, vão ressuscitar num corpo sem glória nenhuma. E aí os livros serão abertos e tudo será julgado desde os pensamentos até atitudes. Esse julgamento será para a condenação à morte eterna, e não tem mais jeito, não tem mais como pedir perdão, de todos aqueles cujo nome não se encontra no livro da vida. Então vai abrir o livro da vida, ali, é lógico, você já está nesse momento, essas pessoas não estão no livro da vida, mas é uma forma do Senhor mostrar, vai ser uma coisa transparente. A gente fala tanto hoje de transparência, o Senhor Jesus ele é totalmente transparente, né? Ele é ético, ele é justo, então ele vai abrir, não vai encontrar o nome, vai explicar o porquê, vai falar, olha, conta disso, disso, disso. Lembra daquela passagem? Fala, Senhor, mas eu orei em teu nome, eu expulsei em teu nome, apartai-vos de mim que não vos conheço. Pois é, essas pessoas infelizmente vão estar nesse momento aqui, quando o Senhor fala, apartai-vos, eu não te conheço, eu não sei, eu sei do que eu tenho o poder de fazer, mas essas pessoas faziam para vanglória, faziam de qualquer jeito, então serão condenados. Diz assim, lá em Apocalipse 20, do verso 11 ao 15, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus,
E abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É quando a gente fala aqui da morte eterna. As pessoas que participarem desse julgamento não têm mais chance. Elas serão condenadas à morte eterna. E como que vai ser esse lugar, né? Esse lago de fogo e enxofre? Quente. Pranto, vai ter choro, vai ter desespero, angústia, ranger de dentes. Pode ver que quando as pessoas estão aflitas, elas travam os dentes, elas ficam assim, porque isso é o ranger de dentes. Uma perturbação, não tem repouso, não tem nada ali, vai ser sofrimento dia e noite. Da mesma forma que aqueles que estão com o Senhor Jesus, que foram salvos, que estão com Ele, que vai ter alegria, que não vai ter choro, que não vai ser um lugar refrescante, calmo, tranquilo. Aqui vai ser um lugar oposto, vai ser um lugar perturbador, vai ser um lugar terrível, esse lago de fogo e enxofre. Então, que nós venhamos estar com Cristo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A gente vem falando nas aulas que o nosso Deus é amor, mas que Ele também é justiça. E chegamos aqui à conclusão, Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem o poder a segunda morte. Então que nós venhamos fazer parte da primeira ressurreição, do arrebatamento da igreja. Que nós venhamos realmente viver a nossa vida de uma maneira correta. Se você olha para dentro de você e vê que tem alguma coisa que ainda precisa ser ajustada, ainda dá tempo de você se ajustar, ainda dá tempo de pedir perdão. E uma coisa que a gente tem que deixar muito claro, que filho de crente, crentinho não é isso. Né? Filho de peixe, peixinho é, mas de crente não é assim que funciona. A salvação é individual, adolescente, pré-adolescente, tudo isso vai passar. Já tem a responsabilidade, né, de aceitar a Jesus, de entender, de compreender, já tem o que? Consciência. Então, todos que têm consciência têm que estar atentos, alerta. Não vale a pena deixar nossa salvação por alguns momentos de prazer, fazer coisas que não é do agrado do Senhor, ficar olhando para o homem. Né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que está muito chateada, deixando de ir para a igreja, porque tal pessoa falou, né, na igreja falou isso ou falou aquilo, e que é mentira, e que não é. Olha, deixa de olhar, né? Não se chateie por isso, olhe para Jesus. Não é fácil, ninguém está dizendo que é fácil, mas olhe para Jesus. Adolescente, pré-adolescente, cuidado com o que vê na rede social, cuidado, preste atenção, né? Não se deixa envolver com coisas que não é do agrado. Cuidado com a mentira. Né? Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que mente muito. Não pode ter uma mentirinha. Mentirinha também é mentira. E o pai da mentira é quem? É o diabo. E eu quero que o seu pai seja o nosso Deus vivo. Ele sim é o nosso pai e não o diabo. Então preste atenção nas pequenas coisas. O que os seus olhos estão vendo, o que os seus ouvidos estão ouvindo, o que está caindo dentro do teu coração, o que a tua boca está falando, quais são as palavras que estão saindo da sua boca. Será que sai palavrão da sua boca? Será que sai mentira? Será que sai engano? Será que sai desprezo? Palavras que matam as outras pessoas? Então prestem atenção. É o momento de nós refletirmos. Lá quando a gente vai tomar ceia, tem lá o texto: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu não posso julgar, eu não posso analisar a vida de vocês, eu posso analisar a minha. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Que Deus os abençoe e até a próxima.